na oliveira natural, né? Ou seja, os gentios enxertados na oliveira natural. E nós vamos trazer um pouco dessa ideia para a nossa mensagem de hoje. Nós falamos do muro de separação em Efésios capítulo 2. O Senhor Jesus derrubou o muro, mas houve homens ao longo da nossa história que reergueu o muro, infelizmente, né? Reergueram esse muro e criaram distância do cristianismo, da raiz judaica que ele tem, né? Verdadeiramente, o nosso cristianismo, ele tem fortemente uma raiz judaica, porque o nosso Salvador era judeu. Então não dá, irmãos, para desligar isso. Nós falamos sobre a lei da bênção e da maldição na semana passada, e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho ainda sobre isso, pensando, meus irmãos, que Deus pode converter a maldição em bênção. Deus pode abençoar quem Ele quiser. Mas a promessa dada a Abraão era a promessa de que ele abençoaria aqueles que abençoassem Abraão e a sua descendência. E nós vimos isso. O descendente de Abraão estava no Egito. No Egito, ele abençoou, o Senhor abençoou através do descendente de Abraão a casa de um homem general do exército, de um homem importante. Depois, Deus abençoou a prisão na qual o servo dele estava lá. E aí, as pequenas amostras grátis da misericórdia e da graça do nosso Deus foram demonstradas. E aí esse homem, ele é colocado no posto de governador do Egito. E eu falei de quem mesmo? De quem? Do Zé, né? Meu xará, o Zé. E é importante, irmãos, nós entendermos isso. Por quê? Porque aquela nação que foi abençoada, tão abençoada, um tempo depois, ela veio ao fracasso. Por quê? Porque eles maltrataram o povo de Deus e fizeram muitas coisas ruins contra o povo de Deus. Irmãos, o terceiro Reich alemão, e Reich significa império. Então, a ideia de Hitler, que quando ele chega ao poder em 1933, era que em 2133, provavelmente, 2133 não, aliás, 1933, né? 1000 anos depois dá quanto? 2933, 1000 anos. O Império Alemão teria essa proeminência no mundo. Durou, irmãos, 12 anos. 12 anos. Apenas 12 anos. A gente tem a ideia de que o problema com a Alemanha acontece em 1942, se eu não me engano, ou 1943, e aí vai até 45. Ali há o extermínio dos judeus. Mas a questão com Hitler, ela começa em 1933, quando ele chega ao poder. Irmãos, depois do pós-guerra, a Alemanha, ela estava destroçada. A Alemanha tinha um caos econômico, um caos social. O país estava dividido ao meio, e a divisão do país estava tão evidente que foi constituída aí a Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental comunista e a Alemanha Ocidental capitalista. É interessante, né, que essa classificação existiu lá no passado. Comunista e capitalista, né? O lado ocidental capitalista. E aí nós temos um símbolo erguido. E qual foi esse símbolo erguido? Que até anos atrás existiu, por mais ou menos 30 anos, esse símbolo ficou erguido como um símbolo de divisão da Alemanha. Alguém sabe dizer qual é? O Muro de Berlim, né? Até que o Muro de Berlim caiu, mas foi um testemunho vivo. Irmãos, guarde isso. O Muro de Berlim, irmãos, não foi só uma divisão da Alemanha por conta do pós-guerra e da ideologia comunista ou capitalista, mas foi uma prova do juízo de Deus contra aquela nação. A Alemanha sofreu. Só que em 1959, a Alemanha Ocidental, ou seja, a Alemanha capitalista, ela começou a ter uma mudança de mentalidade. Essa Alemanha, ela também se chamou República Federal da Alemanha, e ela procurou corrigir os erros do passado.
E ela começou a corrigir os erros do passado, chamando os judeus ao perdão e pagando um grande volume de dinheiro, ressarcindo as famílias que sofreram grandemente com o Holocausto. Ela começou a fazer isso. Então, foi assinado ali em 1952 o Acordo de Luxemburgo, e a reparação a Israel começou pelos prejuízos da grande guerra que ocorreu e que afetou grandemente os judeus. Irmãos, ajudou a Alemanha, a partir daí, começou a ajudar Israel com armamentos. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e em 1973 também, na Guerra do Yom Kippur. E para vocês terem uma ideia como isso foi tão veemente assim na Alemanha, que a educação no ensino médio, a partir do ensino médio na Alemanha, depois de 1952, passou por uma reformulação em que as escolas elas começaram a ensinar as questões do Holocausto, as lições sobre o Holocausto, as terríveis lições que o Holocausto trouxe sobre aquele país. Em 2008, a chanceler alemã Angela Merkel, ela discursou, foi a primeira mulher e a primeira chanceler alemã, o primeiro chanceler alemão a discursar no parlamento em Israel. E lá, irmãos, num grande discurso, ela fala, uma parte da fala dela eu quero reproduzir aqui, entre aspas, e dizer o seguinte: o Holocausto nos encheu de vergonha, ou nos enche de vergonha. E ainda ela continuou dizendo que era interesse da nação alemã a segurança de Israel. Irmãos, em fevereiro de 1953, foi assinado também o Acordo de Londres, em que os credores externos começaram a perdoar a Alemanha das suas dívidas, e eles perdoaram metade da dívida que a Alemanha tinha, e eles deram um prazo muito razoável para que a Alemanha pagasse o restante. Irmãos, o que é a Alemanha hoje? A Alemanha, ela é uma das grandes potências mundiais. Deuteronômio 23:5 se cumpre, irmãos, de certa forma, sobre a vida da Alemanha. E, irmãos, não tem a ver com o que eu penso, não tem a ver com o meu sentimento, não tem a ver com o que eu acho ou com o que você acha, muito menos, irmãos, com o caráter do povo judeu. Isso tem a ver, único e exclusivamente, com a graça, o amor e a misericórdia do Senhor em abençoar aqueles que abençoam os descendentes de Abraão. De uma forma assim, irmãos, tão inesperada, as coisas começaram a dar certo para a Alemanha, mas só bastou o quê? Um começo de um pedido de perdão que começou lá em 1952. E essas coisas, irmãos, são tão importantes, e nós, como povo de Deus, nós não podemos deixar essas coisas escapar. Nós precisamos falar disso, nós precisamos mostrar isso para os nossos jovens, e dizer para os nossos jovens, para os irmãos, para as nossas igrejas, de que a bênção do Senhor estará sobre aquele que abençoa a nação de Israel. E prova disso é o que a Alemanha é hoje. Irmãos, tudo isso tem a ver exclusivamente com a fidelidade à promessa de Deus, a sua fidelidade, à sua promessa. Eu quero ler para você, só para você entender, não é o texto da mensagem, mas para basear aqui, pastor, aonde você está tirando que Deus está sendo fiel à sua promessa? Salmo 105. Vá comigo lá no Salmo 105, verso 8, ao verso de número 10. Salmo 105, do verso 8 ao verso de número 10. Na minha Bíblia diz assim: lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com quem? Ele fez uma aliança com Abraão, e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna. E aí ele vai dizer, se você continuar o texto, ele vai dizer: a ti darei a terra de Canaã, região
da vossa herança. E aí, irmãos, o povo de Israel entra, né, na terra da promessa. Ou seja, isso não tem a ver, irmãos, essencialmente com o caráter do povo de Israel. Isso tem a ver essencialmente com quem Deus é, com o que Deus é. Deus é fiel às suas promessas, e Ele vai continuar, irmãos, abençoando aqueles que abençoarem a nação de Israel, aqueles que abençoarem os descendentes de Abraão, e aquele que abençoar você, porque você também é descendente, espiritualmente falando, de Abraão. Você que é salvo em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala isso para nós em Romanos. Nós somos, irmãos, a descendência, espiritualmente falando, de Abraão. Mas eu quero, irmãos, pensar com você numa história. É uma história maravilhosa, linda, eu amo essa história também. Não mais do que aquela que você já conhece, tá? Mas é uma história que eu amo muito. E essa história, provavelmente, ela exemplifica muito bem essa questão de ser abençoado porque abençoou a nação de Israel, de ser enxertado na oliveira verdadeira, porque não é a oliveira verdadeira. E essa história é a história de Ruth. Vá comigo lá em Ruth, capítulo 1. Se os irmãos perceberem, nós estamos aí nessas mensagens, pregando essas mensagens, a gente está fazendo, de certa forma, um panorama bíblico. Então, se você que está em casa, talvez não tenha acompanhado todas as mensagens, eu desafio você. Acompanhe o restante das outras mensagens para que você possa, ou se você não conseguiu acompanhar alguma mensagem, para que você possa acompanhar e entender, né, esse panorama que nós também acabamos fazendo aí ao longo dessas mensagens. Ruth, capítulo 1, eu quero ler com você, por favor, do verso 1 ao 5, verso 8, depois verso 14 a 16, verso 14 a 18. Se você pudesse colocar em pé. Essa história de Ruth, irmãos, é uma história de uma postura digna de ser abençoada. Uma postura digna de ser abençoada. Uma postura digna de ser abençoada. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Todo mundo achou? Amém, graças a Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, ou seja, irmãos, 1200 anos antes de Cristo, essa história ela se passa aqui mais ou menos em torno de 1200 anos antes de Cristo, em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, ou Noemi, como queira, e o de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Os irmãos sabem que eu gosto dessa fração de tempo, né, quando aparece na Bíblia. É importante você entender isso. Eles eram judeus, foram para uma terra diferente da deles. As campinas de Moabe, irmãos, é a divisão, né, do lado de cá do Jordão, antes do povo entrar. Quando o povo de Israel chegou, antes de atravessar para Jericó, a Bíblia fala em Deuteronômio que eles estavam no campo de Moabe. O Deuteronômio que Moisés declara ao povo de Israel, ele declara o Deuteronômio nas campinas de Moabe. É nesse lugar que Elimeleque vai peregrinar junto com a família. Verso 8. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Verso 14 ao verso 16. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi:
Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Irmãos, eu acho lindo isso. Tanta insistência, né? Não dá para demover o coração da pessoa, e a pessoa, tá bom, vamos ver aonde vai dar isso. E aí nós vamos entender a história bonita dessa oliveira que não é natural, mas foi enxertada na oliveira natural. Pai, em nome de Jesus, abre nossa mente, abre nosso coração e fala ao coração do teu povo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender essa verdade tão gloriosa, tão magnífica que é a verdade da sua palavra. Que ela faça diferença na nossa vida, no nosso coração, firme, ó Deus, a nossa fé e promova, Senhor Deus, aquilo que tu queres e não aquilo que nós queremos. Pedimos sua bênção, graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o livro de Ruth, ele nos conta uma história de amor fraternal, de amor verdadeiro, entre uma nora e a sua sogra, ou entre uma mulher, você pode pensar assim também, uma gentia, né? Que no caso é Ruth, e a sua sogra Noemi, que é uma judia. Irmãos, é interessante que a própria leitura que nós fizemos nessa narrativa fala que houve uma fome, e por conta dessa fome Elimeleque vai para um outro lugar. Lá os filhos conhecem essas mulheres e eles se casam com elas, e ali passa-se 10 anos. Passa-se 10 anos. Irmãos, como é interessante notar que, diante desses 10 anos apenas que essas duas mulheres moabitas convivem com a sogra, e a gente não sabe dizer até que ponto, quantos anos foram de convivência com o sogro, e que foram de convivência com os maridos. Mas fato é que elas contraíram a viuvez, né? Ou veio sobre si a viuvez, quando elas eram jovens ainda. Elas eram jovens, e a gente vai entender isso ao longo da história. E, irmãos, é interessante notar que Noemi, ela tem parentes, ela deixou parentes lá atrás, deixou parentes em Israel, ficou parentes do seu marido lá também na terra de Israel. Capítulo 2, verso 1 vai falar isso para nós, vá acompanhando aí comigo, tá? A gente vai construir esse entendimento aqui com o passar da nossa mensagem. E a Bíblia vai dizer: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E o que a gente vê aqui, irmãos, no capítulo 1, é uma sogra falando para suas noras: filhas, faz o seguinte, vocês têm juventude ainda, vocês podem ter uma vida, faz o seguinte, meu filho, né, e ela vai até falar isso aqui ao longo do caminho, ao longo da história: eu não tenho mais condição de ter um filho, Deus provavelmente não vai me dar mais filho, eu não tenho condição de ter filhos, e mesmo que eu tivesse um filho no ventre para dar a vocês, para que vocês casassem, né, com os meus filhos, vocês talvez não esperariam eles crescerem, ficarem maduros, se tornarem homens e casarem com eles. O que é mais fácil, irmãos? Isso aqui não é racionalização da situação, mas é usar o lado racional, que era melhor que elas já estavam ali, elas voltarem para a sua família.
E me admira o que Ruth, o que Noemi fala para elas: voltem para a sua família e voltem também para o seu Deus. Noemi tinha um Deus diferente. Noemi tinha um costume diferente, e os filhos dela tinham um costume diferente, e essas mulheres aprenderam desse costume. Irmãos, o que me chama a atenção é que, quando você olha aqui, Orfa, ela beija a sogra, e ela volta para a casa dos pais. Ela vai voltar para a vida antiga dela, ela vai voltar para os costumes antigos. Só que Ruth, irmãos, ela se apega ao coração. Ruth, ela entende que provavelmente tudo de melhor e de bom que ela possa ter na vida dela, seja naquele momento que não era bom, mas no futuro ela vai encontrar com a sogra. Mas ela também colocou diante do seu coração um sentimento tão amoroso que ela provavelmente ela era aquela pessoa que iria cuidar da sua sogra até a sogra morrer. E ela declara isso aqui: olha, que nada me separe da senhora, a não ser a morte. Irmão, isso aqui é quase uma declaração de um homem para uma mulher, né? Amor, que a morte, somente a morte nos separe. Ela estava tão decidida a cuidar da sua sogra, a valorizar, irmãos, e aqui há um valor grandioso. Tem muita gente que não gosta nem de chegar perto da sogra, né? Essa daqui quer morrer pela sogra. Cuidar da sogra, trazer o cuidado. E aqui, irmãos, vai uma coisa importante. Se você ama o seu marido, se você ama a sua esposa, aprenda a valorizar. No caso delas, no caso de Ruth, ela estava valorizando a memória do seu marido. Provavelmente ele era uma pessoa que também cuidava da sua mãe, porque a mãe perdeu o marido, provavelmente depois eles partiram, mas enquanto a mãe estava viúva, os filhos cuidavam. E aí ficou agora a responsabilidade para Ruth. Só que Noemi libera ela disso. Mas ela, irmãos, tem um coração firmado. E ela vai colocar no coração esse propósito: eu não vou te abandonar. Eu quero estar com você. E a declaração dela, irmãos, é uma declaração de fé. Mas é uma declaração de fé não só voltado para a sua sogra. A declaração de fé dela é uma declaração de fé voltada para o Deus da sogra dela. É uma declaração de fé voltada para o Deus que ela conheceu com a família da sua sogra. Porque o teu Deus é o meu Deus. E aonde você for, o seu Deus vai com você. E eu vou junto com você, porque eu quero também o seu Deus junto com você. Irmãos, isso é grandioso demais, irmãos. Isso é muito grandioso. E eu sei que talvez muitos aqui conhecem, nas histórias, né, do povo de Israel, há algumas leis na Torá que são leis da misericórdia. Essas leis da misericórdia, irmãos, elas são muito importantes para nós entendermos algumas coisas que Deus tem, Deus tem alguns olhares, digamos assim, para algumas classes de pessoas: o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão. Tem um livro de um pastor batista, chama-se Os Invisíveis da Terra. Eu já li esse livro, inclusive foi um livro que eu li na época que eu fiz uma pós-graduação. O pastor Pedro Evaristo Costa Santos, se eu não me engano, C. Santos, né, ele fala desses invisíveis. Quem são esses invisíveis? E aqui nós temos os invisíveis. Nós temos uma mulher viúva, e ela tem a nora dela também viúva. Irmãos, olha que tristeza, irmãos. É tristeza em cima de tristeza. A mulher perde o marido, depois de perder o marido, perde o filho, depois perde o outro filho, aí a nora vai embora. Tadinha da bichinha, né? Se fosse lá no norte, ia falar assim: tadinha da bichinha, né? Ficou sozinha. Não ficou sozinha, não, porque Deus estava com ela. E quando Deus está conosco, irmãos, sempre alguém que tem Deus também estará conosco. Ruth estava com ela. Irmãos, essas leis, elas são importantes para que nós entendamos que Deus sempre tem um cuidado, irmãos, para sustentar aqueles que Ele tem esse olhar, né, mais detido.
Ruth conversa com a sua sogra e elas voltam, né, para a terra de Israel. No capítulo 2, a Ruth vai conversar com a sua sogra e aí ela fala: olha, eu vou colher algumas espigas, a gente não tem o que comer, eu vou sair por aí. A sogra não podia trabalhar, não tinha INSS, não tinha... O que tem hoje, irmãos, que se dá por aí? Seguro-desemprego, que mais? Décimo o quê? 11º avo? Isso eu não conhecia, não. É bolsa, é sacola, é mochila. E o governo tem tudo quanto é coisa, irmão, né? Mas não tinha isso naquela época, não, irmãos. Se você não tivesse condição de trabalhar, alguém tinha que trabalhar para sustentar você. E aí, Ruth, aqui está no capítulo 2, eu não vou ler para a gente economizar tempo, porque eu sei que alguns irmãos conhecem. Ela sai para o campo e ela vai começar a colher algumas coisas para poder comer. Só que o que acontece? Quando ela chega, antes dela sair, ela conversa com a sogra dela, e a sogra dela dá orientação para ela. E aí, quando ela volta com uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que ela caiu, a sorte dela caiu ali para que ela colhesse no campo de Boaz. E quando Noemi pergunta para ela: filha, onde você esteve? Olha, sogra, eu estive no campo de Boaz. Esse Boaz, ele é um parente nosso chegado. E aí ela usa uma expressão maravilhosa: ele é o nosso remidor, ele é o nosso Goel, ele é aquele que tem o direito de remissão, ele é aquele que pode suscitar descendência a você, é aquele que pode fazer com que a lei do Antigo Testamento se cumpra, que é o casamento do levirato. Ou seja, a lei do levirato ele pode cumprir, ele é um bom homem. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que no capítulo 2, verso 1 que nós lemos, que Boaz, ele era um homem rico, ele era um homem poderoso, né? Ele já tinha posses. Irmãos, o que nós vemos aqui, eu quero ler o versículo 19 e 20, a sogra vai dizer, né? É bom que nós leamos, né? Para que fique registrado. Capítulo 2, verso 19, verso 20, vai dizer assim: e então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito, preste atenção a isso. Olha só, irmãos, quem é abençoado, de certa forma, sempre tem uma palavra para abençoar alguém. Bendito seja aquele que te recolheu. Aonde você foi? Eu estive em algum lugar. Porque ela viu as coisas que Ruth trouxe. Bendito seja aquele que te recolheu. E ela relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado. E disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, ele é um dentre os nossos remidores. Havia um outro, mas ele é um dos, né? Ele é um dos. Irmãos, quando Boaz descobre que Ruth é nora de Noemi, ele profeticamente, ele deixa soar uma bênção de Deus, né? E que Deus promete a todas as pessoas que abençoassem a descendência de Abraão. Olha o versículo 12, e depois o versículo 14 a 17. Versículo 12, quando Boaz está conversando com Ruth, ele vai dizer o seguinte: o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Irmãos, a mulher, ela quis se abrigar debaixo de qual asa? Dos deuses de Moabe? Dos deuses da família dela? Ou do Deus vivo de Israel? Então veja só, que aquele que pertence à oliveira natural, ele abençoa aquela que é oliveira brava e que vai ser enxertada na oliveira natural.
Essa história, irmãos, ela reflete bem isso. Então Boaz aqui, ele profeticamente, ele já abençoa ela. E aí, essa mulher, ela começa, irmãos, depois a pegar as coisas e ela chega na casa da sogra e a sogra revela a ela a questão do remidor. Irmãos, Ruth fica colhendo no campo de Boaz até o fim da colheita. E aí, orientado por Noemi, e no momento certo, ela toma a atitude certa. Qual foi a atitude certa? Capítulo 3, verso 9. Olha o capítulo 3, verso 9. Boaz está lá, irmãos, depois de terminar a colheita, ele vai dormir lá perto de um monte de grãos, lá era um costume deles fazerem isso. E aí a mulher vai e se deita lá, o versículo 8 vai dizer isso, ele se estremeceu, porque tinha uma mulher aos seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva, estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Irmãos, qual foi a orientação que a sogra deu a ela? Sendo esse homem um remidor, quando terminar a colheita, ele vai estar lá no campo, ele vai dormir perto de um monte de trigo, de alguma coisa lá, ele vai dormir. Você chega lá sem ninguém ver, e você descobre os pés dele. E aquele homem, irmãos, com o pé descoberto, provavelmente vai sentir frio, alguma coisa ele vai entender que aconteceu. E qual era o costume? Jogar a capa, pedir para ele jogar a capa dele sobre ela. Existe uma tradição entre o povo judeu, que é a tradição do talit. O talit é o manto da oração. Quando o judeu vai noivar, o jovem, ele pega o talit e ele joga sobre a moça, dizendo, agora você está sob a minha proteção, agora você está sob as minhas orações, e um compromisso se firma ali. O que é bonito, irmãos, e abençoador? Esse homem já é um homem velho. Essa menina, essa mulher, ela poderia ter ido atrás dos jovens, ele declara isso aqui. Ela poderia ter ido atrás de outras pessoas também ricas, mas ela faz aquilo que a sua sogra determina. E, irmãos, pela obediência dessa mulher, ela foi abençoada. Pela obediência dela, ela foi abençoada. Então, o manto de oração, o manto simbolizando o talit, é coberto, ela é coberta e ela está agora sobre a proteção de Boaz. Versículo 10 e 11. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira. E qual foi a primeira benevolência dela? Não ter deixado a sogra voltar para Israel sozinha. Melhor foi isto que você fez agora, do que a primeira que você fez anteriormente. Pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe o quê? Irmãos, uma moabita que em 10 anos aprendeu a viver nos costumes do povo de Israel, e uma moabita que se torna uma mulher conforme a mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. 10 anos aquela mulher viveu junto com o povo de Deus, e 10 anos fez com que ela se tornasse uma mulher virtuosa. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo que é velho já se passou. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, é maravilhoso entender isso, A primeira benevolência, a segunda benevolência à sogra. Irmãos, Ruth se entregou a um casamento com um homem mais velho, e também aquele que está dentro da lei do casamento levirato. Ela poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ela seguiu a ordem, a sucessão e a lei de Israel. Por mais estranho que parecesse a ela, aquela era a lei do povo ao qual ela estava vivendo. E por ela ter seguido essa lei, ela foi abençoada pelo Senhor. Irmãos, isso significa, da parte de Boaz, por ele ter feito esse papel de ser o remidor,
de ter ido à porta da cidade, de ter conversado com as pessoas na porta da cidade. Você vai lendo o restante, você vai entender isso. E assim se fazia negócios, assim se redigia contratos. Então ele chamou 10 anciãos de Israel. E ele se colocou à porta da cidade. E ele falou lá, quando vinha o remidor, antes dele tinha um outro. E ele chamou: ô fulano, a Bíblia nem fala o nome desse homem, só fala: ô fulano, vem cá. E esse fulano veio. E aí, olha, estamos vendendo lá o campo, você quer comprar? Aí o camarada: opa, eu quero comprar terra, eu tenho dinheiro, vou investir. Mas se você investir, você vai ter que também suscitar descendência à mulher moabita. Ah, então eu não quero não. Por que ele não queria? Porque ele não queria contrair um casamento fora do povo de Israel. Mas, como Boaz era um bom homem, então você não quer, então eu quero. Eu vou comprar a terra, vou comprar tudo e eu vou casar. E aí ele tirava o calçado, tirava o chinelo, o sapato, e era assim, irmãos, não me pergunte por quê, tá? Era assim. E o homem que não quis fazer negócio, tirou o calçado e deu. E aquilo era prova de que Boaz agora estava livre para contrair o casamento e suscitar descendência a essa mulher moabita que estava seguindo os ritos e tudo aquilo que era necessário dentro da nação de Israel. Irmãos, é interessante entender que quando você olha para o capítulo 4, verso 11, eu estou correndo aqui, irmãos, por causa do tempo, tá? Então, se ficar alguma coisa aqui, talvez um pouco sem um entendimento necessário, é por conta do tempo. Mas eu creio que você vai conseguir compreender bem. O versículo 11 do capítulo 4 diz: e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a quem? A esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Irmãos, ela é abençoada por Boaz, ela é reconhecida como mulher virtuosa por todos os servos, por toda a população, e todos os anciãos de Israel confirmam que essa mulher era uma mulher digna de ser abençoada. Por que ela era digna de ser abençoada? Por conta da atitude do coração dela. Irmãos, conforme o tempo vai passando, e eu tenho isso comigo, assim, de muito tempo, mas eu tenho pensado cada vez mais, Deus, Ele olha para o caráter de cada um de nós. Deus olha para o caráter que cada um de nós desenvolve ao longo da nossa vida, e o Senhor está de olho no nosso caráter, e Ele vai abençoar sempre as pessoas que têm um bom caráter, as pessoas que desenvolvem bom caráter na vida. É o caso, vou só citar como exemplo, qual é o caso? Gênesis, Caim e Abel. Ele chega para o menino que não é aceito e fala: rapaz, domina isso aí. O caráter dele foi desenvolvido de uma maneira ruim. Outro exemplo, está lá os 2 irmãos lá e a primogenitura, não quero nem saber, o meu negócio é o prato de lentilha. Fez pouco caso da primogenitura, ou seja, não deu valor para aquilo que tinha valor para ele, que poderia ser bênção para ele. Aqui, irmãos, Deus vai abençoar o caráter dessa mulher, e todo o povo daquele lugar reconhece que aquela mulher é uma mulher de grande caráter. Irmãos, é muito, muito maravilhoso poder entender isso. Olha o versículo 14 do capítulo 4. Então as mulheres, versículo 13. Assim tomou Boaz a Rute, e lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, a avó, digamos assim, né? Digamos assim, a vovó: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Irmão, você imagina uma declaração dessa? Uma nora ser melhor a sogra do que 7 filhos. É amor demais. A pessoa tem que se doar.
tem que se entregar. E, irmãos, hoje em dia, em todos os aspectos da vida, seja na vida cristã, seja no lar, as pessoas não querem se entregar, não querem se doar, não querem se dar. A mulher se doou 100% pela sua sogra, e 100% ela foi abençoada por Deus. 100% você será abençoado se você se entregar, se você se doar. Irmãos, como é bonito poder entender isso, que essa mulher, Ruth, ela traz consolo para a sogra. A sogra, irmãos, nem imaginava, eu vou segurar um bebê, segurar um budu-budu. Olha, irmãos, a mulher está lá no meio, olha o meu budu-budu. E ela pega, a Bíblia vai dizer que ela pega o menino, e ela cria o menino como se fosse filho dela. Por quê? Porque ela tinha uma nora excelente, porque ela tinha uma nora virtuosa, porque ela tinha uma nora que tinha um excelente caráter, que foi desenvolvido junto com ela nos 10 anos que elas passaram juntas. Noemi deu Deus para o coração de Ruth, e Ruth devolveu com amor, com graça e com misericórdia de Deus para o coração de uma velha que talvez estivesse angustiada, passando tristeza, mas que no fim da vida ela teve muitas e muitas alegrias. Irmãos, a tristeza de Noemi se converteu em riso, o luto em alegria, e ela decidiu ficar ao lado da sua sogra até o fim, sacrificando tudo o que tinha, deixando sua herança e seu povo para trás. Irmãos, eu quero pensar aqui que essas pessoas dessa história, para terminar, eu quero pensar que essas pessoas dessas histórias, elas podem ser alguns tipos. Tipologia bíblica é assim, é algo que você vê no passado, que serve como exemplo, como espelho de algo que vai ser maior no futuro. Mais ou menos isso. Então, Boaz, ele é um tipo de Cristo, que é o nosso parente mais próximo, ou o nosso remidor. Sendo Cristo humano e Deus, ele foi também aquele que nos resgatou das trevas para o reino do seu amor. Ele nos transportou para o reino do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. Noemi, ela é aquela que pertence às raízes judaicas. Ela é a oliveira natural. Noemi é a única que sobrou da família lá em Moabe, é a oliveira natural, que nos liga ao único e verdadeiro Deus. Ruth, ela recebe comida, ela recebe bebida, ela recebe repouso em segurança, e é aceita pelo povo, é aceita por Boaz com graça, assim como Deus também nos aceita. Irmãos, eu fico admirado de ver isso, irmãos. O casamento de Boaz e Ruth aponta para as bodas do Cordeiro, a celebração final da união entre os salvos em Jesus Cristo, ou a igreja, num futuro que chegará, o qual nós ansiosamente aguardamos. A nossa remissão para estarmos com o nosso Deus, celebrando a nossa união definitiva e eterna na glória celestial. Aguardamos esse momento, o momento de celebrar, e o casamento dos dois aponta para isso. Agora, eu queria pensar com você em Ruth e Ofra. Aqui nós tiramos algumas lições entre as duas, né? As duas são gentias, mas um gentio pode ser abençoado, irmãos, se tomar a postura correta em relação a Israel. Orfa só fica no primeiro capítulo, Ruth segue o livro inteiro. A diferença está aí, né? Ruth exibia uma vida irretocada, frutos do Espírito você vê na vida de Ruth, generosidade, Ruth 2,18, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, disposição para o trabalho, Ruth 2,2, obediência, Ruth 3,5, benevolência, Ruth 3,10, e aqui eu quero destacar essa que é uma das grandes características que deve ter na mulher virtuosa, humildade. Ruth, capítulo 2, verso 10. E de que, a Bíblia vai dizer, e de que também
tomo por mulher a Rute, a moabita, perdão, Rute 2:10, não 4:10, Rute 2:10. E ela caiu sobre o rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Irmãos, olha a humildade dessa mulher quando Boaz conversa com ela, e ela fala: como que eu posso achar graça? Ela se inclina. Irmãos, aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados no tempo certo. Aqueles que têm o coração, irmãos, contrito, compungido, o Senhor não despreza. Esse caráter abençoado dessa mulher elevou ela numa posição sublime, numa posição maravilhosa. Irmãos, a marca de nobreza do caráter dessa mulher, né? Ser uma mulher virtuosa. E aí eu volto a perguntar para você, e Orfa? Orfa, irmãos, ficou no começo da história, e ela ficou viúva, parecia até amar a sogra, mas era um amor limitado, sem renúncia e sem entrega. Assim estão muitos cristãos hoje, sem renúncia, sem entrega, querendo voltar ao lamaçal do pecado, querendo voltar à vida velha, querendo seguir para um caminho ao qual o Senhor não preparou para você. Mas aqueles que seguem confiantes nos caminhos do Senhor, recebem a bênção do Senhor. Aqueles que seguem confiantes naquilo que o Senhor lhes propõe, serão abençoados por Deus. Irmãos, essa declaração de amor incondicional de Rute 1,16, não me instes para que te abandones e deixe de seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que repousares, ali repousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, a história de Rute e Noemi é um paralelo profético de como deve ser a nossa relação com Deus e com a nação de Israel. Se nós, como povo de Deus hoje, queremos seguir a caminhada firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e seguindo em direção ao céu, nós não temos que ser como Orfa. Orfa se separou e foi para a terra dela, viver a vida dela, do jeito dela, e nada mais se sabe sobre ela. Mas se você quer saber o que pode acontecer com uma mulher como Rute, eu acho bonito, irmãos, como termina o livro dela. Lindo. Como termina o livro dela? Capítulo 4, verso 20 a 22. E Abinadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou do casamento de Rute, sai um dos maiores e grandes reis de Israel, o rei Davi. E aqui, irmãos, está a bênção. Uma moabita é enxertada na oliveira natural. Uma moabita entra na descendência do Messias, porque ela teve uma conduta e um bom caráter, e ela abençoou a sogra dela, que era uma pessoa que pertencia à nação de Israel, e ela tem a bênção de ter o nome dela na genealogia do nosso Salvador. Irmãos, isso é glorioso demais. É glorioso demais para eu e você entender que assim como a Alemanha pisou na bola lá atrás por um maluco maníaco, mas o povo que viveu depois reviu a história e começou a abençoar a nação de Israel, hoje eles estão sendo abençoados. Essa daqui não precisou muito não. Não me instes, não quero. Imagina, irmão, a sogra. Para a sogra. Eu vou na casa da irmã Eusita. A irmã Eusita, Valfrido, você quer? Filho, eu vou fazer um café para você. Filho, eu vou fazer. Não precisa não. Filho, de repente está a dona Eusita lá com suco, com café, com pão, né? E já vem aquele carinho dela. E, irmão, não precisa não. E a gente tenta insistir. Eu faço isso com a minha mãe sempre. Não, mãe, não precisa. E quando você vê, já está tudo lá. Não me demova da mentalidade, mas eu vou te seguir. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você se atenha a essa história hoje no seguinte sentido: se você sair daqui com isso hoje, eu vou estar satisfeito. Não
demova a sua fé e o seu coração de seguir o que essa palavra diz. Não demova o seu coração de fazer tudo aquilo que essa palavra diz. Nós não somos descendentes da Babilônia, nós somos descendentes do povo de Israel. A cultura judaico-cristã, a cultura que o nosso Salvador viveu, que tanto ele honrou e que nós hoje, como povo de Deus, também devemos honrar. Curve a sua cabeça, por favor, em oração.